programa de hoje vamos conhecer a nova geração da Ford Ranger, a primeira picape média totalmente nova lançada no Brasil nos últimos anos. E também o BYD e o One Plus, um SUV elétrico com espaço, potência e preço de SUV a gasolina. E ainda o Fiat Pulse 1.3 CVT, um dos SUVs automáticos mais baratos à venda hoje no Brasil e que faz quase 18 km por litro. Seja muito bem-vindo ao programa 4 Rodas. Eu sou Henrique Rodrigues e hoje eu vou te mostrar alguns carros bem interessantes e que já estão à venda no mercado brasileiro. Para começar, temos a nova geração da Ford Ranger. É uma nova geração mesmo, um carro completamente diferente. Muda chassi, cabine, ela tem mais tecnologia, mas o que mais se destaca é o motor V6 3.0 que veio da F-150 e que é muito suave. Mas quem vai te contar isso é o Eduardo Passos. Vamos lá? Nessa nova fase da Ford aqui no Brasil, só como importadora, ela vem apostando pesado nas picapes para construir um novo caminho de sucesso. E obviamente quando a gente fala de picape Ford, nenhuma é tão bem conhecida e tem números de venda tão bons quanto essa aqui, a Ranger. Ela foi lançada em 1994, já mudou de visual ou geração 8 vezes e agora acaba de chegar completamente renovada e com propostas interessantes. Essa aqui do meu lado é a versão topo de linha Limited, que estreia por R$ 319.990. E se em outros lançamentos recentes a Ford vinha errando a mão no preço, até em termos relativos, falando de um mercado que já está caro como um todo, isso não acontece aqui. Por quê? Porque a topo de linha da Ford é mais barata do que a topo de linha dos principais concorrentes, ou seja, Chevrolet S10, Volkswagen Amarok e Toyota Hilux, considerando a SRX, a Toyota Hilux GRS com proposta esportiva. Uma outra pegada não foi considerada nesse cálculo do que a Ford enxerga como as grandes oponentes desse modelo. A Ranger XLT, que vem logo abaixo, custa R$ 289.990 e ela também é mais barata do que as versões equivalentes da S10 e da Amarok. Nesse caso, ela é R$ 600 mais cara do que a Hilux SRV, que seria equivalente da Toyota à versão quase topo de linha, segunda mais cara da nova Ranger. As duas versões mais caras da Ranger têm sob o capô esse cara aqui, ó. Eu tô falando do motor V6 3.0 turbo diesel com 250 cavalos e 61,2 kgfm. Em termos de torque, ele supera as três concorrentes que eu venho te citando. Em termos de potência, ele perde só para a Amarok e por 8 cavalos apenas. E enquanto a caminhonete da Volks tem um câmbio de 8 marchas, essa aqui tem um câmbio de 10. Significa que elas andam parecido? Bom, na verdade não. Em nosso teste, a Ranger até que deu uma decepcionada, ela foi de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos. Isso foi 1,3 segundo a mais do que a Amarok, que segue entre as picapes médias incomparavelmente a mais rápida. E se a gente está falando de uma nova geração, novas tecnologias, é claro que a gente também vai ter um novo visual, que na verdade não é tão inédito assim. Isso porque a Ford optou por unificar o visual das caminhonetes dela, tomando como base a F-150. O que isso significa na prática? Faróis em C, que nesse caso aqui são Full LED, e essa régua que une uma extremidade à outra do capô. Essa nova geração da Ranger também traz alguns elementos mais próprios dela, como esses detalhes verticais aqui no para-choque e essa malha de grade que muda conforme a versão. Essa aqui é exclusiva da Limited. Em termos de dimensões, isso aqui é uma picape média, e ela é do tamanho de uma picape média. As diferenças em termos de comprimento, altura, largura para as concorrentes são decididas no centímetros. Então, se você quer saber qual é mais ou menos confortável, na verdade o jeito certo é olhar o aproveitamento do espaço interno, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas o que me chama a atenção aqui, em primeiro lugar, é esse caimento mais quadrado do capô, que particularmente me agradou, e essas rodas de aro 20, que estão incluídas num pacote opcional de R$20 mil, que obviamente não traz só isso, traz alguns recursos de auxílio à direção autônoma e mais algumas coisas tecnológicas que eu vou te mostrar lá dentro. E outra coisa também que eu acho que ajuda a compor o visual da Ranger e diferenciá-la da concorrência é esse vinco aqui, bem marcado nas portas,
E esse formato mais caixotão, que obviamente lembra um pouco a Maverick e a F-150 nessa questão da coesão estilística. Mas talvez isso seja uma tendência geral dessa nova geração de picapes. Isso porque aqui na traseira a gente tem elementos que remetem às outras picapes da concorrência que lá fora já chegaram às novas gerações, principalmente a Chevrolet Colorado, que vai servir de base para a nossa próxima S10, e a Toyota Tacoma, que vai servir também de inspiração para a próxima geração da Hilux. Que elementos são esses que eu estou falando? Principalmente o nome do carro estampado direto na tampa do porta-malas e o uso da máscara negra para dar uma saliência, um pouco mais de criatividade aqui na lanterna. Mas isso não quer dizer que a gente não tem espaço para criatividade. E, por exemplo, quando eu abro a tampa, que vale citar, não tem nenhum tipo de amaciamento, você tem esse degrau para um acesso mais fácil no carro. E a Ford colocou intencionalmente essa cordinha vermelha para você tomar cuidado e não tropeçar. Ou seja, dos dois lados aqui é bem fácil de acessar a área da caçamba. E já que a gente está falando da caçamba, obviamente o que importa aqui são números. Mais especificamente, 1.250 litros de volume, 1.023 quilos de capacidade de carga e 3,5 toneladas de capacidade de reboque, que é algo que aqui no Brasil a gente não valoriza tanto quanto o americano. A Ford gosta de destacar que ela conseguiu aproveitar ao máximo essa seção frontal de entrada da caçamba. Então, por exemplo, aqui a gente consegue colocar um pallet padrão, que é algo que em outras picapes talvez seja incompatível. E já que a gente está falando de trabalho, vale citar uma informação muito importante. A Ranger vai ter versões de trabalho sim, de entrada, né, que vão ser vendidas com o outro motor 2.0 turbo diesel, num esquema um pouco diferente, pensando em frotista, em venda direta, normalmente, né? E a gente vai ter versões 4x2 e com câmbio manual. Vai ter versão cabine simples? Por enquanto, não. Por enquanto, a única carroceria que a gente vai ter à venda aqui é essa, com cabine dupla e com essa caçamba. Mas falando em termos de nova geração, acho que em nenhum lugar a Ranger tem tanta cara, digamos assim, de carro novo e moderno quanto no interior. O painel, principalmente, que se destaca pelas telas. A principal delas é a central multimídia, que é vertical, porque foi assim que a pesquisa de mercado da Ford indicou que o picapeiro gosta, ele não gosta de tela horizontal e central multimídia flutuante, e ela tem 12 polegadas que na verdade parece sobrar, porque a gente tem os comandos físicos do ar-condicionado Bisona e aqui na base da tela eles se repetem. Talvez, num futuro, uma atualização permita um uso melhor dessa tela. Na verdade, a questão das atualizações vai ser muito constante aqui na Ranger. Ela tem 36 módulos que servem para as funções mais diversas e que podem ser atualizados por internet. Ou seja, vou te dar um exemplo hipotético. Suponhamos que os engenheiros descobrem um modo mais eficiente do câmbio fazer a troca de marcha. Isso pode ser atualizado por internet e o carro ficar mais esperto, mais eficiente, mais econômico. Estou dando um exemplo hipotético, tá? E falando em telas ainda, a gente tem o quadro de instrumento digital de 12,4 polegadas, uma qualidade de imagem bem boa e repetindo o que a gente já tinha na F-150, uma interface atraente com animações legais quando a gente muda o modo de condução, por exemplo, e informações úteis, que acima de tudo é o que é mais importante, né? Falando do console central, a Ford não quis inovar tanto, como ela fez com a Maverick, e colocar o disco seletor de marcha, mas ao mesmo tempo ela reduziu a alavanca de câmbio, fez tipo essa manetezinha aqui de operação bem tranquila, com comandos também para troca sequencial, a gente não tem borboleta no volante. Ela economiza espaço e logo aqui na frente a gente tem um carregador de celular por indução que fica bem escondidinho, tem resfriamento para o celular não esquentar demais e o aproveitamento do espaço aqui como um todo é bem eficiente. Falando do acabamento, a gente tem bancos em couro, bancos confortáveis com ajuste elétrico para o motorista, revestimento parcial de couro nas portas e algumas falhas, como por exemplo essa aqui, ó. Essa unidade de teste chamou a atenção, na verdade, né, por essa peça solta que não passa a melhor das impressões, né? Mas aí já é uma questão que você não vai resolver over the air, não vai resolver via internet, é uma questão de manufatura que vai ser resolvida lá em Pacheco, que é a localidade na Argentina, de onde essa Ranger aqui é importada.
E aqui atrás, mudou muita coisa de uma geração para outra? Olha, na verdade não mudou tanto, não também isso seja um demérito, né? Em termos de dimensões, o banco da frente, como sempre, está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, eu tenho 1,82, e a gente tem cerca de 3 a 4 dedos entre o meu joelho e o encosto. Em geral, o nível de comodidade aqui é bom. A gente tem 2 saídas de ar, uma para cada lado, 2 entradas USB, uma sendo delas USB-C, 2 alças de apoio de cada lado, e essa solução legal que também tem na frente, que é a maçaneta com abertura embutida aqui no descanso de braço. Obviamente, 3 adultos vão um pouco apertados, principalmente aqui nos ombros, e o passageiro do meio vai perder espaço por causa do túnel central, que é levado muito por conta do cardan. Mas, comparando com as concorrentes, eu acho que um ponto que a Ranger está levemente melhor é a questão do assento. Aqui ele está menos inclinado, que é algo que costuma incomodar em picapes médias, e um pouco mais comprido. Então você se assenta melhor, tem um espaço adequado, tem um nível de comodidade de serviço bom e viaja relativamente bem aqui atrás. Lembrando sempre que uma picape média, ainda mais que não é monobloco, nunca vai ser tão confortável quanto um SUV que tem uma cabine desse mesmo tamanho. Tanto na cidade quanto na estrada, eu acho que o que mais chama atenção de diferente na Ranger é algo que tem a ver com a rigidez torsional, que nessa nova geração aumentou em mais ou menos 30%. É claro, essa picape aqui, ela não tem o rodar de um carro de passeio, né? Não tem a sutileza, a maciez de um veículo monobloco, mas ela está consideravelmente mais dócil, digamos assim, do que outras picapes médias um pouco mais antigas. Isso também tem a ver com o conjunto de suspensão, com o fato dos amortecedores estarem para fora das longarinas, mas eu vou te explicar isso um pouco mais para frente quando a gente estiver no fora de estrada. Mas em geral é realmente assim, uma melhoria considerável, mas é claro, não existe milagre, não existe como você atender todos os requisitos ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que o conjunto de suspensão traseiro dela é dimensionado para levar até mais de 1 tonelada de carga, quando você está na cidade, de vez em quando você tem um rebote um pouco mais agressivo, você tem uma resposta de suspensão que não é a ideal, não é exatamente o que você espera quando está sozinho num carro, né, naquela condução mais tranquila possível. Mas ao mesmo tempo, o fato da Ranger já estar, digamos assim, uma geração à frente das concorrentes, traz para uma picape média coisas que até então a gente não tinha, principalmente quando a gente está falando de recursos de auxílio à direção, recursos de direção autônoma. Por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, a Hilux já tem, mas agora a da Ranger tem o ACC com Stop and Go. O que significa? Significa que eu consigo setar uma velocidade aqui, se o carro da frente diminui, ele diminui também, se o carro da frente acelera, ela acelera também até a velocidade que eu indiquei, e se eu chego numa fila de pedágio, em um engarrafamento, ela consegue parar e retomar o movimento quando a fila andar. Isso, obviamente, na minha opinião, é um acréscimo de comodidade aqui na condução. Outros recursos aqui incluem um recurso de frenagem automática em baliza, ou seja, se você estiver manobrando a Ranger, deu a ré com muita vontade, ali, com muito gás, e vai bater, o carro entende isso e freia sozinho. E em geral, pensando num condutor médio, um cara que não é picapeiro, afinal de contas, né, o cara que é picapeiro divide a sua picape com outras pessoas da família que não tem essa mesma paixão, normalmente, dá para dizer também que é um veículo fácil de ser conduzido. A gente tem uma direção elétrica bem calibrada, freios a discos ventilados nas 4 rodas com auxílio eletrônico, então a resposta de frenagem desse carro é bem ágil, você não toma susto, você não tem aquela sensação de que vai ter que meter o pé no freio de uma vez porque essa frenagem inicial que você deu não foi suficiente, ele responde bem. Essa questão da rigidez torsional que eu mencionei na estrada fica mais visível, num sentido positivo, claro, principalmente aqui na cidade, né, que a gente está passando por lombadas, essas vielas, esses defeitos bem brasileiros, e não tem aquele nheque-nheque, aquela coisa incômoda que muitas picapes têm. Mas ao mesmo tempo é bom que você use bem os 6 modos de condução da Ranger, principalmente o modo Eco, porque o consumo desse carro me decepcionou, eu esperava bem mais. A gente tem uma transmissão de 10 velocidades, que eu já sabia que ia ser boa, porque ela é praticamente a mesma da F-150 e do Mustang, e nesses 2 carros ela é boa.
E até por isso eu esperava um consumo melhor, né? A gente está falando de um carro com 10 marchas, turbo diesel, né? Uma mecânica, um ajuste mais moderno. E no nosso teste a Ranger obteve apenas 7,6 km por litro na cidade, 10,7 na estrada. Eu acho isso ainda mais frustrante quando a gente vê que a F-150 gasolina, que a gente testou há pouco mais de um mês, fez um pouquinho pior que isso. Uma picape bem maior, com um V8 de mais de 400 cavalos, a gasolina consumiu quase o mesmo tanto que essa Ranger turbo diesel, com diesel, claro. Bom, você já viu que na estrada é difícil que a Ford Ranger não consiga te entregar o que você precisa em termos de performance para viajar com conforto. E fora dela? Bom, eu tive a oportunidade de andar com a Ranger em terrenos bem exigentes e ela se saiu de uma maneira bem bacana, na minha opinião. Aqui a gente está fora de estrada, né, claramente, e você percebe como que a questão dos amortecedores ficarem para fora das longarinas é importante, porque isso aumentou o custo da suspensão bastante e o carro ele tem uma liberdade de movimentos maior. Você percebe que ele, mais do que o normal, mais do que o esperado de vez em quando, consegue manter as 4 rodas em contato no solo. Obviamente a gente pode selecionar diferentes tipos de tração 4x4, a reduzida entre eles, e nessa descida que eu estou, por exemplo, você tem um controle que te ajuda, então eu posso tirar o pé do freio, ele segura o carro, e eu posso usar o meu pé direito para fazer movimentos mais finos e comandar essa descida com um pouco mais de sutileza. Ao mesmo tempo, aqui na central multimídia eu tenho uma câmera frontal que mostra onde os pneus vão passar. Então se for um terreno muito acidentado, uma via que você precisa assim, ter uma precisão boa de onde o carro vai passar, isso aqui ajuda bastante. É algo que faz parte desse pacote de opcional de R$20 mil, que ainda inclui alguns outros recursos de automação veicular. E os próprios modos de seleção também levam em conta diferentes tipos de terreno. Ou seja, se eu estiver na areia ou em um terreno muito escorregadio, uma estrada tipo essa, depois de um dia de chuva, eu vou selecionar o modo adequado, o acelerador ele vai ficar mais dócil, o controle de tração ele vai ter uma taxa de atualização maior, ele vai ficar mais atento, né, a qualquer perda de tração, qualquer giro muito rápido das rodas. Quando eu estou nesse modo atual, eu tenho uma gestão eficiente da tração 4x4 entre as 4 rodas, e aqui no painel eu tenho indicadores giroscópicos, então eu consigo ver a inclinação. Eu consegui colocar uma inclinação de até mais ou menos uns 40 graus na Ranger, que é muita coisa, acredite. Acho que nominalmente a inclinação máxima é de 45, e é isso. Ela encara mesmo, sem nenhum preparo além do que a gente tem de fábrica. Vai ser bem complicado que você encontre algum obstáculo que não consiga transpor. Se for o caso de encontrar, provavelmente você é um usuário bem hardcore de picape. E aí, naturalmente, você já incrementa o produto que você compra e tudo mais. Mas aqui trazendo outros detalhes, né? A capacidade máxima de imersão de 80 centímetros, um ângulo de ataque de 30 graus, é realmente assim, bem suficiente para a grande maioria das situações que a gente encara no dia a dia. E quando a pista melhora, igual é o caso aqui, você consegue desenvolver a velocidade um pouquinho maior, sem muito esforço. Ela fica um carro bem confortável e com a suspensão bem adequada para se locomover com um pouco mais de velocidade, sem que isso sacrifique completamente o conforto. É óbvio, num terreno mais acidentado igual o que a gente está agora, não vai ser a mesma coisa de andar num asfalto, num tapete, mas você consegue desenvolver um pouco mais para agilizar a sua viagem, sem que quem vá atrás, por exemplo, né, tenha uma experiência realmente para se esquecer. Aqui não, aqui é tranquilo. É claro que a Ford não vai admitir publicamente que ela ficou mal na visão geral do público com todo aquele incidente da saída dela da fábrica da Bahia. Mas a gente sabe que o consumidor brasileiro é passional e a marca está cortando um dobrado para reconquistar a confiança de um público que normalmente é muito leal.
Eu, por exemplo, conheço vários donos de Ranger que são compradores fiéis, eles vão renovando uma Ranger por outra, conheço isso também em outros picapes, e essa questão da lealdade é vital para o sucesso e para as pretensões da marca de vender cada vez mais. E como que a Ford, além de tudo que eu te mostrei, quer se diferenciar? No pós-venda. Em primeiro lugar, ela garante que a atual rede de concessionárias é suficiente, isso é ela que diz, para atender todo o Brasil com a qualidade desejada. E ao mesmo tempo, ela está aproveitando os recursos de uma nova geração para oferecer uma experiência um pouco diferente para o consumidor. Aqui em São Paulo, por exemplo, ela tem uma central de atendimento que tem acesso aos dados telemétricos do carro. Ou seja, pode ser que a sua Ranger, a sua Maverick, a sua F-150 esteja com um problema, você não saiba e um atendente te ligue, avise do problema, já te fale qual é a concessionária mais próxima, já agende esse conserto. Tem a questão também da revisão, que aqui deve ser feita mais ou menos a cada 16 mil quilômetros, porque tem um modo inteligente da Ranger de analisar a vida útil do óleo e basear as idas à concessionária com base nisso, e obviamente o preço médio cai, e enfim, no papel tudo parece muito bonito. A primeira coisa que mostra que a Ford não está para brincadeira aqui, na minha opinião, é o preço. O preço da Ranger é bom, afinal de contas, mais barato do que os concorrentes. Como você viu, a nova geração da Ford Ranger ela está um passo à frente das outras picapes. Justamente porque há 6 anos a gente não via uma nova picape a diesel à venda no Brasil com uma plataforma nova, com novas tecnologias. A última foi a Nissan Frontier, para você ter uma ideia. Nós vamos dar uma paradinha agora, mas não sai daí porque daqui a pouco tem mais programa 4 rodas por aqui. Estamos de volta agora para conhecer o Yuan Plus, um SUV elétrico que tem preço de carro híbrido. No caso, o mesmo preço de um BYD Song Plus. Ou seja, a mesma marca tem 2 carros que custam exatamente o mesmo. Mas no contexto de carro elétrico, o Yuan Plus ele é bem interessante por ele ter dimensões, potência e uma boa autonomia. E quem vai te mostrar tudo sou eu. Vamos lá? Os BYD Han e Tan, o sedã grande e o SUV de 7 lugares elétrico, serviram para a BYD mostrar aqui no Brasil do que ela é capaz. O que a segunda maior fabricante de carros elétricos do mundo pode fazer. Só que esses carros só venderam 184 unidades em 2022, sendo que 8 unidades só foram do sedã. O carro que realmente pode vender, que realmente tem grandes chances aqui no Brasil, é esse daqui, o Yuan Plus, um SUV médio elétrico com uma boa autonomia, uma boa potência e um preço de carro híbrido. Agora com mais produtos já dá para entender uma certa coesão no design da BYD. O Yuan Plus ele segue o mesmo estilo do sedã Han, ou seja, ele tem os faróis integrados por essa barra que imita aço escovado, que tem um LED também por baixo, tem essa frente toda fechada e falsas tomadas de ar nas laterais para dar um aspecto mais musculoso que você espera de um SUV, no caso um SUV médio, que é esse o porte dele. Mas não abrem mão das peças imitando aço escovado na moldura das janelas, no rack do teto e também aqui na coluna C. Ele replica a coluna C com alumínio escovado de verdade que você encontra no Han. Então já cria uma unidade de design dentro dos modelos que estão disponíveis no Brasil. Isso é importante para firmar a marca aqui. A lateral já tem mais elementos de SUV, como a moldura na caixa de roda, que se integra com a saia. Tem rodas aro 18, são um pouco menores, porque os pneus são mais carnudos. E por sinal, esses pneus são Atlas Batman. É Batman o nome do modelo do pneu. Achei isso heróico, digamos assim. Essa traseira também se aproxima um pouco mais dos outros BYD, porque ele tem as lanternas interligadas por uma barra iluminada, aqui com forma um pouco mais arqueada. E esse arco, junto com essa tampa aqui mais vazia, me lembra bastante a nova geração do Kia Sportage. E também tem um detalhe, né? No Tan, eles esconderam o limpador traseiro dentro do aerofólio, então aqui eles adotaram uma posição mais tradicional. O limpador aparente bem na base do vidro, e é isso aí. Mas é melhor tomar cuidado e usar muito bem a câmera de ré e os sensores de estacionamento, porque
essa tampa aqui ela fica bem desprotegida. O para-choque é um pouco mais saliente que ela, mas ela tá bem desprotegida. O que não passa batido é que o Yuan Plus ele não é nem muito grande nem muito pequeno para um SUV médio. Ele tem 4,45 m de comprimento total e 2,72 m de entre-eixos. Ou seja, ele tem dimensões próximas de um Volkswagen Taos. É um carro que consegue ter um bom espaço, uma boa dimensão, mas não chega a ser um trambolho no trânsito. E em se tratando de um carro elétrico, isso também é importante, porque a bateria meio que já ocupa um pouco do espaço que você tem para as pernas, né? Porque ela está aqui embaixo do assoalho. E então você precisa de um pouco mais de entre-eixos para ter um espaço traseiro legal. E eu já vou mostrar isso. E ele não sendo tão grande, também não é tão pesado. E isso ajuda a você facilitar a vida do motor elétrico e aumentar a autonomia que a bateria consegue entregar. E nisso, esse carro se mostrou bem interessante. Duas diferenças significativas aqui. O Yuan não tem amortecedor para o capô, para segurar ele, é a boa e velha varetinha, e ele só tem um motor elétrico dianteiro. Ele está bem aqui embaixo da unidade controladora de energia, a unidade que gerencia a entrega de força da bateria para o motor, e ele tem até um revestimento acústico para filtrar aquele chiadinho de motor elétrico. E você também vê aqui no cofre a bateria de 12 volts, que ainda é fundamental para toda a eletrônica do carro, o compressor do ar-condicionado, que é elétrico, ele independe totalmente do motor, ao contrário do que acontece num carro a combustão, e tem até uma bomba elétrica para o sistema de arrefecimento, porque a bateria e o motor ainda precisam de um arrefecimento líquido quando você chega numa capacidade, numa entrega como a que esse carro disponibiliza. Falando em detalhes do motor, ele é equivalente a um 2.0 turbo, como um 2.0 TSI da Volkswagen. Ele entrega 204 cavalos e 31,6 kgfm de torque. É um número muito adequado para o tamanho do carro, para o peso dele e até garante um bom desempenho, mas eu deixo para falar isso lá na hora que estiver dirigindo o carro, beleza? O conjunto de baterias vai montado embaixo do carro. Assim, com as portas abertas, você consegue ver parte dele aqui embaixo. São baterias do tipo Blade, de fosfato de ferro-lítio, é o nome que a BYD dá para elas. E tem 60,5 kWh de capacidade. É uma capacidade acima da média e que no padrão de medição de autonomia do Inmetro rende até 458 km de autonomia no ciclo urbano. No ciclo rodoviário vai para 380 e no ciclo misto o cálculo ali é de 423 km. Na prática, se você dirige mais tranquilo, você até consegue fazer um pouco mais, beirar os 500, mas isso vai depender muito de temperatura, de como você dirige, da geografia do local. O melhor é usar mesmo uma medição padrão, até para ter uma certa comparabilidade entre os carros. Se essa capacidade de bateria representa cerca de 10 kWh a mais do que a média do mercado, essa tecnologia de baterias que a BYD usa, ela só aceita recarga rápida a até 82 kW, ou seja, 20 kW a menos do que um E2008 que aceita 100, ou 70 kW a menos do que um Volvo XC40 que aceita 150 kW de potência. Bom, e tem uma parte importante que é o porta-malas, né? Ele não é elétrico, é até bem pesadinho e não abre tanto, fica no limite para eu bater a cabeça aqui. Esse compartimento ele tem 440 litros, mas ele poderia ser muito maior se o step, que é temporário, é um 12590 R16, se ele ocupasse esse rebaixo no assoalho que foi feito para ele. Na verdade, para uma versão menor do step. Então ele fica em um suporte que eleva esse pneu temporário e ele acaba ocupando o assoalho do porta-malas. Então rouba muito espaço, fica muita coisa jogada aqui, como o triângulo e o macaco. E você não consegue aproveitar esse tampão aqui que poderia ser usado em 2 níveis, como se fazia antigamente no Polo, no Up, que é o sistema que a Volkswagen chama de Save. É uma placa de fibra mesmo, igualzinho.
ver o carro por fora, acho que já posso dizer que o mais inesperado do Yuan Plus é esse painel aqui, cheio de formas orgânicas e completamente incomuns. Eu nunca vi algo desse tipo, algo parecido com isso em algum carro, qualquer carro, mesmo ao vivo, mesmo por foto. Na minha cabeça, essa parte superior do painel, cheia de curvas e azul, provavelmente representa um mar, e esse bege aqui, esse tom bege claro, é uma areia. Isso aqui seria um mar avançando na areia, espuma, sei lá. Pode ser uma viagem minha, mas é a impressão que eu tenho. Também dá para dizer que essas formas, essas curvas aqui, nessa área do painel, até nas portas, tem alguma intenção de parecer conchas, a forma de uma concha, não sei. Mas é muito diferente. O diferente é um ponto de eu não saber se eu gosto ou se eu não gosto. Eu também queria saber se você gostou ou não, porque eu tô completamente perdido nessa. É ousado, é diferente. E a gente já criticou tanto as fabricantes chinesas por copiarem outros carros, que, bem, eles estão avançando para lugares onde ninguém nunca foi, pelo visto. Os 3 elementos mais chocantes aqui nessa cabine, para mim, são essas saídas de ar com aletas verticais, que lembram um porta-CD, uma disqueteira que eu tinha em casa há muitos anos atrás, porque eu já não uso mais CD. Também tem essa espécie de alça para alavanca, não sei se é um manche de avião, enfim. É diferente, eu seleciono a marcha aqui apertando um botão do lado esquerdo e o botão parking fica aqui embaixo. É diferente. E ainda tem a maçaneta. Deixa eu ver se eu recuando aqui um pouco o volante. Bom, é um carro chinês com um ajuste de profundidade de direção, isso é um ponto bem positivo. Mas tem essa maçaneta aqui que você puxa para abrir a porta e ela ainda tem um tweeter. O tweeter do som fica aqui saltado para fora. Isso é muito esquisito. Mas tem a alça aqui, tem um acabamento macio. E o que realmente prova que isso aqui é uma coisa séria é que o acabamento é muito bom. É um acabamento tão bom como o que eu vi no Tan, no Han, que são os carros mais caros da BYD. Tudo macio, tudo com toque bom, material de qualidade. É sério mesmo. Tirando só um ponto, essa área cinza, preta aqui, é um plástico áspero. É a parte que você encosta o braço. Tudo é macio em cima, mas onde você encosta o braço é um plástico áspero. Brincadeira, né? É tanta informação que essa central multimídia com tela giratória e 12,8 polegadas nem é mais tão chocante. Mas ainda é uma marca da BYD e permanece nesse carro. O detalhe é que ela ainda não tem Android Auto nem Apple CarPlay. Então quem fizer questão disso vai ter que comprar um adaptador. A BYD já disponibiliza isso. Você espeta num USB que fica aqui embaixo, num console aqui embaixo, espeta ali e faz a conexão. Às vezes você até consegue comprar um sem fio. Existe esse tipo de adaptação. E tem o quadro de instrumentos, que não é um quadro de instrumentos que fica recuado no painel. É essa telinha aqui de 5 polegadas, tem tudo concentrado. É meio ao estilo do que se vê nos Volkswagen da família ID, né? É uma tela que você vê o velocímetro digital bem no meio, a intensidade, né, a energia que está sendo gasta ou recuperada pelo carro do lado esquerdo, a autonomia e a carga da bateria do lado direito, e o resto das informações, funcionamento de piloto automático adaptativo, assistente de faixa, todo esse resto fica espalhado aqui como se fossem luzes espia num quadro de instrumentos convencional. Como é uma tela que fica mais perto do volante, ela acompanha a movimentação da coluna de direção, não é tão estranho que ela seja tão pequena. Dá uma proporção ok para isso aqui. Funciona. E também vale dizer que o volante é diferente, né? Ele também tem um formato mais orgânico, mais curvas, e o logotipo agora já assume um estilo mais ocidental, não tem mais a escrita em chinês como nos outros carros. Eu só não podia mostrar a traseira sem antes mostrar esse elemento aqui fantástico. O carro tem uma guitarra estilizada em todas as portas. Na verdade, acho que na frente é uma guitarra, atrás é um pouco menor, deve ser um bandolim, um cavaquinho. Mas realmente ele imita tudo de uma guitarra, inclusive tem os acordes, ó. É que eu não tenho muito talento pra isso, mas dá pra tirar um som daqui, depois eu vou tentar. É real, eu acho que até que dá pra fazer uma afinação nos parafusos aqui. O mais impressionante é que com isso daqui, o nome do carro é Yuan, tinha que ser Song como o irmão maior, né? Tira um som dele. Aqui atrás o espaço é bom, não é ruim, não falta espaço, sobra 3, 4 dedos aqui pra mim, mas não parece que o carro tem 2,72 m.
Acho que também, pelo fato do encosto traseiro ser mais inclinado, o assoalho ser mais alto e eu ficar com a perna um pouco mais para frente aqui, eu me sinto mais relaxado, eu não tenho essa sensação de espaço de sobra para a perna. Mas isso não quer dizer que eu esteja desconfortável. É o arranjo interno mesmo que é específico, é diferente. Em termos de comodidade, o que eu tenho aqui atrás? Luz acionada por toque, a saída de ar-condicionado que pode ser direcionada para os dois ocupantes ou até para um terceiro aqui, se quiser. Duas portas USB tipo C e normal e também um porta-objetos. E outros elementos que também vimos lá na frente estão aqui, como o puxador esquisito e o cavaquinho. Bom, essa questão do design, ela é um tanto subjetiva, então vamos deixá-la um pouco de lado para falar das impressões de dirigir o BYD e o OnePlus. Eu vou te falar, assim, no mundo real, esse daqui para mim é o BYD com melhor acerto dinâmico, porque ele consegue entregar o rodar confortável do sedã RAM, a posição de dirigir mais elevada que você tem no BYD RAM, que é mais caro e muito maior também, e o acerto confortável mesmo quando você passa por alguma irregularidade, alguma estrada, alguma rua também de paralelepípedo, ele filtra isso tudo muito bem. A única situação que ele não consegue lidar muito bem é com lombada, que é uma coisa praticamente endêmica do Brasil. Então, quando você passa na lombada e tem a descompressão do amortecedor, essa descompressão é muito rápida, ele tem muita carga. Então dá aquele estalo, tem pá! Então você tem que passar bem devagarinho para isso não acontecer. Também é uma coisa muito comum em carro elétrico ainda, porque como é um carro que precisa trabalhar com um peso muito grande, o acerto de suspensão precisa ser bem específico. Quando você tem um carro mais leve, você consegue driblar isso de outras formas, né? Você vai, sei lá, aumentando a carga da mola e reduzindo a carga do amortecedor, por exemplo. Aqui é mais diferente. Além da mola, você também tem que trabalhar bem o amortecedor. Mas o BYD U1, ele não é um carro tão pesado para os padrões de um carro elétrico. Eu achei até ele relativamente leve, porque são 1.700 kg de acordo com a fabricante. 1.700 kg é 63 kg a menos do que um Jeep Compass Trailhawk, que é uma versão com motor 2.0 turbo diesel e tração 4x4. Esse aqui tem tração dianteira. E aí você considera que é um carro com motor de 204 cavalos, quase 32 kg de torque. É exatamente o que você espera de um SUV com motor 2.0 turbo. É muito próximo do que se tinha num Tiguan R-Line, que era 220 cavalos e 35,7 kg de torque. O desempenho é muito parelho, muito próximo. Esse carro faz 7,6 segundos de 0 a 100, um Tiguan fazia coisa de 7,3. Claro, tinha 7 lugares, esse carro não tem e é um pouco menor. Agora tem umas questões que tem muita influência da origem do carro, que é a China. Então, por exemplo, eu posso vir aqui na central, comportamento da direção esportivo. Na verdade, o esportivo é o normal, porque se eu botar aqui no modo conforto, assim como a atuação do pedal, a direção fica extremamente leve e o pedal fica muito pouco reativo. O que nós estamos acostumados aqui no Brasil é o que os chineses chamam de esporte, que é a direção mais precisa, ainda mais nessa condição aqui de 100 km por hora, e um freio que reage, é um freio que se comporta como um carro normal. Também tem a questão da regeneração, ele está no modo padrão, como se eu estivesse aliviando o pé, tivesse um freio motor normal num carro a combustão. Se eu coloco no modo high, ele aumenta essa regeneração, mas para um nível que não é nem natural, nem forte o suficiente para ser um comportamento de um carro elétrico com a função one pedal. O que me admira bastante é essa neutralidade do comportamento da suspensão em curva, em deslocamento, com o jogo de carroceria que ele faz. Ele é muito bem assentadinho. O TAN, quando você pega ele numa rodovia ou numa pista que tem algumas irregularidades, você sente a dianteira do carro passarinhando um pouco, meio solta assim. Esse aqui não, ele é bem amarradinho de suspensão, gostei bastante. E é silencioso. Agora, o que não muda na comparação com outros carros elétricos com tração dianteira é que quando você pede potência, ele entrega. E se você não tiver com o volante bem alinhado, ou não segurar bem o volante, ele vai dar aquele esterçamento por torque, que é ele fazer você virar o volante
de tanta força que ele está aplicando. Como agora, se eu virar aqui, além do que ele considera normal, eu vou sentir uma puxada, que é o diferencial distribuindo a força entre as rodas. Acontece, não tem jeito. Mas que ele tem força, ele tem. Ele anda bem, na verdade. Não é um elétrico que tem a velocidade máxima limitada. Ó, eu tive que fazer uma correção aqui agora, por pisar. E são 30 kg de torque, hein? Ó. Mas é um carrinho bom de andar, bem gostosinho. Gostei bastante. A lista de equipamentos do BYD e OnePlus tem aquilo que se espera de um SUV médio completo. Tem piloto automático adaptativo, reconhecimento de placa, centralização em faixa, frenagem de emergência, 6 airbags, teto solar panorâmico, as tais rodas aro 18. Aí você considera que o Peugeot E2008 tem 136 cavalos, cerca de 340 km de autonomia e custa 10 mil a menos do que esse carro. São R$259 mil. Aí tem o Volvo XC40 Recharge Plus, que é a versão mais básica, com motor só dianteiro e 230 cavalos, cerca de 440 km de autonomia e que tem um desempenho muito semelhante a esse carro, só que ele custa quase R$100 mil mais caro, R$329.950. É aí que o BYD e o OnePlus conseguem se mostrar realmente uma compra interessante. Você leva um carro tão equipado quanto um Volvo, com o mesmo desempenho, quase pelo preço do Peugeot, que também é um SUV, na verdade é o SUV elétrico mais barato que tem. Não é nada mal, mas se esse design da cabine pesa para você, talvez ele não seja uma opção a ser considerada, porque é exatamente o que você vai ver o tempo todo que estiver dirigindo, e não o design externo, que para mim é bem interessante. O legal do OnePlus é justamente o equilíbrio. Você não precisa abrir mão de espaço ou de algum conteúdo para você ter um carro elétrico que você consiga levar a sua família e até fazer viagens, porque a autonomia dele é muito boa. Não por acaso, ele acaba de ganhar o prêmio Melhor Compra da 4Rodas na categoria de carros elétricos até R$300 mil. Agora nós temos um momento mais pé no chão, porque o próximo carro é o Fiat Pulse 1.3 CVT. Ele é um dos SUVs compactos mais baratos do Brasil com câmbio automático. E quem vai te apresentar tudo é a Isadora Carvalho. Em outubro do ano passado, a Fiat apresentou o seu principal lançamento, o Fiat Pulse. E ele era tão esperado, não só porque era o primeiro SUV nacional da marca, mas também porque era equipado com o motor 1.0 mais potente do Brasil, o Turbo 200 Flex, que rende até 130 cavalos. Mas a gente não pode esquecer que o Pulse também é equipado com o conhecido motor 1.3 aspirado, o Firefly, que inclusive equipa o Argo, e ele pode te surpreender pela economia de combustível. Vamos comigo conhecer esse modelo novo com motor antigo? Bom, eu estou aqui com a versão Drive 1.3 CVT e há duas versões com essa motorização. A de entrada, que é equipada com câmbio manual de 5 marchas, e essa aqui, com câmbio CVT que simula até 7 marchas. As outras 3 versões acima são equipadas com motor 1.0 turbo. Mas antes de falar de motor, eu vou te mostrar as diferenças que essa versão tem em relação às demais. Primeiro, vale destacar a ausência dos faróis de neblina, que são de série apenas na versão mais cara, Ímpetus. Tanto os faróis quanto as luzes diurna são em LED e eles são de série desde a versão básica equipada com câmbio manual. Mas essa pintura bicolor pode dar um ar de versão mais cara a essa versão mais básica, mas ela é um opcional e custa R$ 983. A combinação pode ser com esse cinza azulado aqui dessa opção ou com vermelho, e o teto é sempre em preto. As maçanetas e os retrovisores externos já são pintados na cor da carroceria aqui na Drive CVT, diferente da versão de entrada manual, que tem esses mesmos itens pintados em preto.
As rodas são de liga leve de 16 polegadas e tem o mesmo desenho das demais versões. A diferença é que a versão topo de linha Impetus possui rodas aro 17 e tem acabamento diamantado. Essas rodas de 17 polegadas estão disponíveis como opcional, mas apenas na versão acima dessa, a Drive 1.0 Turbo. Aqui atrás nada muda em relação às outras opções. As lanternas são em LED e ganham destaque por conta dessa peça pronunciada que lembra o design do Cronos. E essa traseira elevada faz com que o Pulse tenha um dos melhores ângulos de saída do segmento, 31,4 graus, contra 26,1 do rival Volkswagen Nivus. O porta-malas do Pulse não é dos maiores, tem apenas 370 litros, enquanto o rival Volkswagen Nivus tem 419 litros. E isso faz com que ele tenha uma das menores capacidades do segmento. Como era esperado, aqui dentro o acabamento é mais simples em relação às outras versões. Mas apesar da predominância de plásticos pretos por aqui, há variedade de texturas entre as peças. E isso contribui para um aspecto mais harmonioso aqui na cabine. Essa parte inferior do painel é em tom mais claro na Impetus, que tem a função de conferir um ar de sofisticação por lá. Mas a diferença gritante em relação à versão mais cara está aqui no quadro de instrumentos. Por lá ele é totalmente digital de 7 polegadas e aqui os mostradores são analógicos nas extremidades e há uma pequena tela central. A central multimídia com conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio é de série desde a versão de entrada e ela tem 8,4 polegadas, mas se você quiser equipar com 10,1 polegadas é possível, mas você vai ter que desembolsar R$ 983. Porém, essa unidade avaliada tem uma diferença de alinhamento da tampa do porta-luvas em relação ao painel. Encontrar a melhor posição de dirigir aqui é bem fácil, graças ao trilho longo aqui do banco do motorista e a regulagem milimétrica do encosto. O volante só tem ajuste de altura, não tem de profundidade, mas graças a esses ajustes do banco, a ergonomia aqui é privilegiada. Agora, o que muda mesmo dessa versão 1.3 em relação às versões equipadas com motor 1.0 turbo é a dirigibilidade. E eu vou mostrar isso para vocês agora. A maior diferença dessas versões de entrada Drive, tanto com câmbio manual quanto com câmbio automático CVT, é exatamente o fato delas serem equipadas com motor 1.3 aspirado Firefly Flex, que rende até 107 cavalos de potência e 13,7 kgfm de torque. As outras 3 versões acima são equipadas com um novo motor 1.0 turbo, equipado com injeção direta de combustível e que rende até 130 cavalos e 20,4 kgfm, sendo considerado o motor 1.0 mais potente do Brasil. A principal diferença do Pulse equipado com motor 1.0 turbo para esse aqui é a dirigibilidade. Afinal, o Pulse turbinado tem respostas mais rápidas do acelerador e isso o torna um modelo mais gostoso de dirigir. A diferença do 0 a 100 na nossa pista também foi significativa. Enquanto a versão Impetus 1.0 fez de 0 a 100 em 9,9 segundos, essa versão aqui fez em 13. Essa diferença de dirigibilidade pode ser atribuída ao fato de que o motor 1.3 entrega o máximo de torque apenas aos 4.000 giros do motor, enquanto o motor 1.0 turbo entrega aos 1.750 giros. Portanto, as acelerações no motor turbinado são muito mais progressivas e no primeiro kickdown do acelerador você percebe essa diferença.
Esse conjunto mecânico aqui também não contribui para a agilidade. Afinal, a transmissão é CVT, que simula 7 marchas. O comportamento é suave, mas você sente bem as trocas e existe a morosidade típica dos câmbios CVT. Já no consumo, o motor 1.3 aspirado leva melhor e de longe. O Impetus fez 10,4 km por litro na cidade e 14,2 km por litro na estrada. E esse aqui fez 13 km por litro na cidade e incríveis 17,8 km por litro na estrada. Os números são realmente impressionantes. Essa versão aqui CVT é equipada com a função Sport. Inclusive, essa função não está disponível na versão de entrada com câmbio manual. Ele pode ser ativado por um botão aqui no volante e eu vou te contar um pouco mais do comportamento dele. O tempo de resposta do acelerador fica mais curto, a relação das marchas também curta e a direção fica mais firme e direta. A diferença é que no Impetus, esse botãozinho aqui é vermelho. Vale lembrar que essa emoção a mais de dirigir vai comprometer o consumo excelente desse motor. A suspensão tem um acerto mais firme, mas ela privilegia o conforto, e o fato do modelo ser mais alto e o perfil do pneu também ser mais altinho, isso contribui para boa estabilidade a bordo. O pacote básico de equipamentos do Pulse não exige sacrifícios. Afinal, essa versão Drive CVT é equipada com 4 airbags, ar-condicionado digital e automático, controle de tração e estabilidade e sistema TC+, que passa o torque para a roda que tem mais aderência em ambientes off-road. Você até pode comprar um Fiat Argo com esse mesmo conjunto de motor 1.3 e câmbio CVT. Mas o Fiat Pulse ele representa uma grande evolução técnica frente ao Argo. Não só em dimensões, porque o que você ganha é altura, mas principalmente em termos de conteúdo e dinâmica. Quando você dirige o carro, você vê como ele é diferente e melhor que um Argo. E continua sendo econômico. Esse foi mais um programa 4 Rodas, mas não fique triste porque semana que vem tem mais. E até lá você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no site, na revista, nas redes sociais e também no novo aplicativo da 4 Rodas, que está bem legal e você pode baixar em qualquer loja de aplicativos.